Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos continuar a nossa série Grandes Clássicos, né? E a sugestão foi o Vermelho Negro do Stendhal, né? Do início do século XIX. Então já fizemos uma parte de contexto histórico, né? Ou seja, a importância de entender a história da França para entender a literatura francesa, né? Então, o que é a história do Vermelho Negro? Nós vimos, é um plebeu, né? Um filho do serralheiro, que é o Julian Sorel, um menino assim, muito inteligente, um moço muito esperto, muito ambicioso, né? Muito hipócrita. A gente vai descobrir essas questões aqui ao longo do livro, né? Então ele de início é um menino muito inteligente e ele não quer, obviamente, ser o filho do serralheiro, não quer trabalhar na serralheria, né? Ou seja, com serviços de carpintaria, etc., marcenaria. Então o pessoal da PCB, né? Os padres, no caso, percebendo lá que ele conseguia, né? Ter facilidade com as letras. Inclusive sabia versos da Bíblia, né, recitava versos em latim, né, e tal, né? Então, ou seja, ele tinha aptidão para um trabalho mais intelectual. E aí, esse trabalho dos padres foi no sentido de cooptá-lo, né, para que ele fosse estudar nessas escolas para padres, seminários, né? E aí ele foi realmente desenvolvendo estudo e aí foi descobrindo literatura, inclusive textos sobre o Napoleão Bonaparte, que foi aquele imperador lá, né, depois da Revolução Francesa, que criou o Império Francês, né, depois da Revolução Francesa, e foi destronado, podemos dizer assim, né, ou seja, foi derrotado em 1815. Então este livro é justamente esse período da restauração, ou seja, acabou-se, né, esse período do Império Napoleônico, que a Europa toda odiava, né, só todo mundo odiava o Napoleão, só que aí o francês era aquela língua que toda a Europa conhecia, né. Isso foi até o século XX. Muito bem, aí o Julian Sorel, ele consegue, né, então, ir ao seminário, estudar, ter um contato intelectual, e aí consegue para ele um emprego, né, um emprego de professor, de preceptor, de filhos de uma família de burguesia, né, burguesia providenciana, né, burguesia provinciana. E esse pessoal por exemplo, do caso aqui, é a família do prefeito, né. A história se passa em Verrières, que é uma cidade ali do Franco-Condado. Franco-Condado é mais para o lado da Alemanha, da Suíça, né. Então, naquela região ali, mais para leste, né? Para leste. Do outro lado você tem a Normandia, né? Então você tem Normandia, Bretanha, Paris, e depois você tem ali o Franco-Condado, mais indo para o lado da Alemanha, Suíça ali, né? Então, ele vai mostrando um retrato, né, das pessoas desse interior da França, e você vai tendo contatos. O narrador no caso aqui, é aquele narrador bem onisciente, né? Uma perspectiva divina, assim, ele sabe, todos os personagens estão pensando, estão sentindo, né? Então é aquele narrador bem, depois o Balzac também vai usar, que é esse narrador que está em todos os lugares, sabe toda a história, né? De certa forma, né, é um narrador realmente que tem um panorama, né? A gente tá meio desacostumado a esse tipo de narrador, porque tem os narradores depois do realismo que o narrador não sabe tudo, então o narrador se entra em contradição, né? Propositalmente, né? Narradores assim que até a ironia do narrador, ele algumas coisas ele não sabe, ou então o narrador que é a primeira pessoa, então você vê a história pela perspectiva de um personagem, né? A narração é em primeira pessoa. Realmente você vai ter contato com o pensamento da pessoa, com a fala, né, com os sentimentos, tal, mas ela está narrando toda a história, então ela também não conhece tudo, né? Então o tipo de narração muda a história. Esse narrador que sabe tudo, então tem contatos, né, com a mente, com os pensamentos do Julian Sorel, e aí você permite ao leitor saber o que é que o Julian Sorel realmente está pensando. Por quê? Porque no plano social ele age de um jeito, né? Por isso que a gente fala que ele é hipócrita, porque no plano social ele age de um jeito para agradar todo mundo, né? É aquele cara, né, super simpático, sedutor e tal, elegante e tal, só que ele no interior, né, de forma introspectivamente, ele detesta todo aquele mundo, né? Ou seja, ele quer a saída do trabalho braçal, quer a saída da vida de plebeu e quer subir, né, na escala social. Daqui ele vai conviver com a família, né, do prefeito da cidade, então é burguesia e tal. E ele vai ter contato com uma finese, né, uma delicadeza, assim, uma etiqueta à mesa, por exemplo, que ele não está acostumado, né. Então, ou seja, ele vai ser educado nessa família e vai nutrir um ressentimento, né, ou seja, porque ele está ascendendo, na escala social, ele está trabalhando aí como um professor, está conhecendo a vida burguesa, que ele não teria acesso caso estivesse lá na oficina, né, de marcenaria do pai, no caso, de serralheria.
Então, ou seja, ele vive esse conflito, porque ele está deslocado no meio em que ele vive, né? E ele não gosta do meio onde ele nasceu, né? Então, ou seja, realmente ele deu azar nessa aí, porque ele realmente não está contente de ser um plebeu, e ao mesmo tempo ele vai vendo como é que é a burguesia, e depois ele vai ver como é que é a nobreza, e também não vai se sentir em casa, porque ele vai sentir o tempo todo que estão, né, ou menosprezando, né, esse sentimento de inferioridade em relação à classe. Porque a burguesia a burguesia aceita essa ascensão no sentido de que você tem méritos, né? Então ele é um cara inteligente, um cara centrado, né? Tem estratégia, sabe manipular as pessoas, sabe conversar e tal. Então o Julian Sorel, ele tem esse jogo de cintura para trabalhar em sociedade, assim, né? Viver em sociedade. Só que no interior dele, ele está o tempo todo julgando as pessoas, né? Ressentido, magoado, não sentindo que não dão importância o suficiente a ele. Então ele está sempre tramando, né? Sempre tramando a forma de... Então ele nunca é autêntico, né? Traduzindo, ele nunca é autêntico porque ele tá o tempo todo tentando agir, né? Nesses bastidores, da criadagem, né? Então, por exemplo, ele, claro que ele está ali na mesa dos patrões, né? Na mesa dos patrões, mas ele se sente inferior. Imagina então se ele fosse lá para a mesa dos criados, né? Criado que come lá no final da cozinha, fim da cozinha. Então tem todas as relações de classe e vai mostrando também a política, como a gente já falou, né? A política de restauração, ou seja, novamente os nobres voltaram dos exílios, né? Porque durante o Império Napoleão quem foi exilado, né? Morreu na guilhotina. Então os nobres começaram a voltar, os monarcas começaram a voltar, os monarquistas começaram a voltar, e aí a restauração, né? Fizeram um governo de restauração. Depois, 1830 vai ter outras revoluções, 1858 vai ter outras revoluções. Depois vai ter o Napoleão III, né? Não sei se é o neto do Napoleão, tem o Napoleão III. O cara era presidente, deu o golpe, aí vai ser a época do Baudelaire, né? A época do Baudelaire, e aí vai até 1870, que vai acontecer aquela invasão dos alemães, né, Comune de Paris, que a gente está vendo em outro livro, que é O Cemitério de Praga, do Umberto Eco, né? Umberto Eco, que é um outro livro que nós estamos lendo em paralelo. Aí o Umberto Eco vai pegar depois dessa época, né? Ou seja, 1840 em diante, enquanto que esse livro vai até 1815 a 1830. Porque o Julian Sorel tem toda essa fixação do Napoleão, né? Ou seja, Napoleão que vai atravessar toda essa ideia do século XIX, né? Do conquistador, do imperador, no sentido que o Napoleão era um cidadão plebeu, era um general, né? Subiu na carreira militar, era um general, e ele não era um nobre. Então, o imperador da França que não era um nobre, tipo assim, isso era um escárnio, né? Isso era um escárnio total, porque o Napoleão, por seus próprios méritos, né? Ou seja, no sentido de que ele conseguiu ser um general super requisitado, super talentoso, estrategista, né? Foi lá, invadiu o Egito e tal. Então, invadiu a Rússia, só que foi derrotado e tal. Então, Napoleão virou esse ícone, né? O ícone da burguesia no sentido de mérito, né? Ou seja, ele não tem um nascimento nobre, né? Como os outros nobres tiveram, mas o Napoleão conseguiu subir na sua carreira até se tornar imperador e se coroar, né? Se coroar o imperador da França ali, no século XIX. Muito bem, aí o Julian Sorel tem essa ideia fixa, né? Então ele poderia ser um bom soldado, né? Ou seja, o Julian Sorel, né? O vermelho aqui da guerra, né? Do sangue, ele poderia ser um bom soldado, só que quando ele nasceu e cresceu na época em que o Napoleão já foi derrotado, e a França já foi derrotada, e a França já não interfere mais na Europa, então ele nasceu fora de época, né? Ele nasceu fora de classe, porque ele é um cara que tem um temperamento que seria de um soldado nobre, um oficial nobre. Não sei se ele seria um bom soldado de Napoleão, porque ele tem um pensamento aristocrático, mas quando ele encontra os aristocratas, ele se sente inferiorizado, né? Então ele não consegue situar bem na classe dos aristocratas, como a gente vai ver na parte 2. Na parte 1, então, ele vai tentar um romance ali com a Madame de Renal, né? Que é a esposa do prefeito, né? O senhor de Renal. E ele vai conhecer essa política do interior da França, por isso, o prefeito, né? Ele vai estar lá, a família do prefeito, a politicagem de província, que o Balzac adora também, né? O Balzac tem altos livros que falam de província. E depois ele vai para Paris, né? Então é interessante. Depois ele vai para Paris, aí a gente vai conhecer lá romances do Balzac também, que tem isso, né? O cara sai da província e vai para Paris, né? Aí ele vai, o Julian Sorel, ele vai tentar esse caso lá com a Madame de Renal, vai ser bem sucedido em alguns momentos, né? Porque ela realmente vai cair nos encantos do rapaz aqui. Vai ter um caso de infidelidade. E aí é o seguinte, tem lá uma serviçal, né?
se eu não me engano, é Elisa, tem um serviçal, que ela está interessada no Julian Sorrel, e como ele é um serviçal também, a pessoa, eu posso casar com um serviçal, ele não é nobre, né? Então ela alimenta esse sonho, só que ela não sabe que o Julian Sorrel é um falso, né? Ele despreza a criadagem, ele é um serviçal, mas ele despreza os serviçais, assim como ele despreza os patrões também, então, né, vai entender o Julian Sorrel, né? Então é alta psicologia aqui, né? Aí ele não, obviamente não, ele vai desprezar essa criada, né? E aí ela vai delatar o caso, que ela sabe, né? Os bastidores, né? Então ela vai mandar uma carta lá, o senhor de Renara vai saber que tem um caso, né? Debaixo do teto dele, como diz. E aí, obviamente que os padres aqui vão atuar para tentar aliviar, né? Vão resolver isso aqui para não sujar o nome, já que ele foi indicação dos padres, né? E interessante que os padres levam ele bem a sério, né? Veem que ele tem um intelecto. Aí, ou seja, tem a hipocrisia também dos padres, né? Tipo assim, os padres sabem que ele é um dupla face, né? E deixa passar, indica para a família né? De alta burguesia e tal. Então, assim, também tem umas cenas aqui no seminário, as cenas que tem os padres aqui, né? Então, e mostra então, como é que foi essa restauração da monarquia e do poder dos clérigos, né? O poder clerical também foi, né? Recebeu voltou, né? Restaurar-se esse poder, justamente porque durante, né? A república é uma ideia de humanismo, ou seja, é tirar aquela teocracia absolutista lá do rei Sol, né? O Estado sou eu, né? Do rei Sol, em que o poder do clero era muito forte, né? Então, tanto é que interessante que o Napoleão, ele não espera ser coroado, ele se coroa, né? Ele pega a coroa, ele se coroa. Então é interessante que o Napoleão, ele também desconfia dos clérigos, né? Ele desconfia de Roma, ele desconfia do Vaticano, né? Lembrar que a Igreja Católica que era a força, né? Poderosa naquela época, no sentido político, no sentido religioso, as massas, né, acompanhavam, né? E depois, na parte 2, nós vamos ver que ele vai trabalhar para um marquês, que é um legitimista, um reformador, lá, um restaurador, e católico, fervoroso, né? Então tem essa preocupação de não acontecer mais revoluções na França nem na Europa. Então a ideia dos monarquistas era impedir novas revoluções e inclusive burguesas também, revoluções burguesas e tal. Assim como os burgueses hoje evitam as revoluções socialistas, por exemplo, né? Bem, então esse livro, tá? Esse é o resumo da primeira parte que vai, né? Ele vai ter que, vai dar ruim, como dizem, vai dar ruim lá, né? O prefeito vai saber dessas infidelidades e aí ele vai ter que sair corrido, né? E aí ele vai lá para a parte 2, que vão conseguir um emprego para ir lá de secretário de um marquês lá em Paris, né? Bem, interessante esse livro, tá? Para a pesquisa, né? Para fazer essa resenha do livro, esse resumão do livro, eu achei aqui uma lista, né, dos 10 livros importantes para o William Somerset Maugham. Somerset Maugham, ele fez uma lista, né, dos livros, e está aqui, né, o Vermelho e o Negro, né? Então, aquela listinha dos 10 livros fundamentais, né? Então ele coloca o Tom Jones, né, do Henry Fielding, coloca o Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, Vermelho e o Negro, do Stendhal, o Papai Goriot, do Honoré de Balzac, o David Copperfield, de Charles Dickens, né? O Balzac eu colocaria outros, né? Ilusões Perdidas, uma coisa assim. Madame Bovary, com certeza, né? Do Flaubert, Moby Dick, do Melville, com certeza, O Morro dos Ventos Vivantes, né? Wuthering Heights, né? Da Emily Brontë, Os Irmãos Karamazov, está na nossa lista, né? Vamos ler até junho, julho, nós vamos ler esse livro, né? Acho que agora em maio dá para ler Os Irmãos Karamazov, reler, né? E o Guerra e Paz, que é o mais difícil de todos. Desses aqui, dessa lista, o Guerra e Paz o Guerra e Paz é o desafio. Quem conseguir ler, eu acho mais difícil ler o Guerra e Paz do que ler Ulisses e o Finnegan's Wake, do James Joyce. E Guerra e Paz é muita complicação, é muito subenredo, aquele negócio de francês e russo, lá é uma confusão. Eu já tentei ler o Guerra e Paz, assim, aqueles livros assim que você, né, é difícil de você passar, porque muita informação, muito material, muito subhistória, muito diálogo, né? O Ana Karenina já está achando difícil, né? Você imagina, o Ana Karenina já está achando difícil, imagina ler o Guerra e Paz, tá? Eu espero ler, né, da maioria pelo menos 5 desses livros aqui, acho que uns 5, né? 5 livros dá para ler numa boa, né? Acho que 5 livros eu já li aqui. 5 livros eu já li dos 10 livros do William Somerset Maugham. Ok? Então fica aí a dica de leituras, né? Esses livros fundamentais. E depois vai ter a parte 2, que eu vou comentar a parte 2 justamente quando o Julian Sorrel vai para Paris trabalhar para o Marquês. Né? Aí ele vai conhecer o que é a nobreza, né? Aí nós vamos também conhecer o que é a nobreza francesa. Ok? Grato pela atenção, não deixem de
compartilhar.